O colapso do DEI, uma mentira corporativa. Óbvio que é uma mentira. All right, today's video is once again about a topic that is pretty much always divisive yet perpetually discussed. And to be completely honest here, I'm getting really sick of watching people mischaracterize, misrepresent, and misunderstand this topic simply for personal or financial gain. I'm not going to make it overly specific on who those people are. That's not the purpose of the video, despite the fact I consider them grifters of the highest order. However, if I can provide a complete overview to the best of my ability for anyone who wants to understand these topics better, the negative consequences of that grift, shall we say, may get blunted, which is probably a very good thing in today's political climate. To put it simply, we do not need more division right now. We need... Não, a gente precisa de bastante divisão. Quanto mais divisão, melhor. Esse papo brocha de... Ai, tem que acabar com sectarismo, com divisão, com... esqueci a palavra. Tem um termo. Esqueci essa palavra. Bom, anyway. Então, tipo... Não, quanto mais dividido, quanto mais faccionado a sociedade, melhor. Tô nem aí. Accuracy and critical thinking, which is currently, regrettably, in very short supply. Polarização, obrigado. Quanto mais polarização, melhor. With that said, let's officially get started. The real truth about DEI and bridge, which is a term you're probably going to hear quite a bit more often soon enough, in a world where these topics are typically discussed with overcharged emotional baggage and inaccurate assumptions. First, we need definitions. At the top of the pyramid, the very top, is ESG, which stands for Environmental, Social, and Governance. ESG is effectively a screening mechanism for investments where companies participating are expected to make ESG reports, which include everything from greenhouse gas emissions to labor practices, or even workforce diversity, which feeds into our next term. Underneath ESG, particularly inside the social arm of the framework, is DEI, standing for Diversity, Equity, and Inclusion. Uma métrica artificial, em cima de outra, abaixo dela tem outra métrica artificial e vai ter a bridge que vai substituir. Which is an acronym that rose to prominence and swept across Western society. O Klaus Schwab tá como ouvindo tudo isso, né? Ele tá assim já, ó. Tá tudo assim das ideias. Ele tá assim já. Decades climaxing around 2020, I believe, at the height of civil unrest in America. DEI refers to practices and policies intended to increase the amount of cultural diversity in a given workplace. Sabe, é engraçado, né? Eu tenho um desprezo por DEI, eu trato pessoas como pessoas. Aí olha pra minha equipe. Na minha equipe tem trans, tem nordestino, tem jeca, interior do Paraná, tem preto. Eu acho que só tem um normal, tem um paulista, tá ligado? Da capital, só. Tem fanboy, tá ligado? É uma loucura. A minha equipe é uma loucura, tá ligado? A minha equipe é mais diversa que a divisão de diversidade do Itaú. Tipo, cara, tá entendendo? Ele fala de diversidade pra mim? Ah, vai ser foda. Often through incentive programs or eu já posso pegar financiamento da Ancine. Hiring practices, specifically for that purpose. According to Built In, which is a tech startup community that I'll come back to and reference later on, quote, DEI, diversity, equity, and inclusion, is an ethos that recognizes the value of diverse voices and emphasizes inclusivity and employee well-being as central facets of success. To bring those values to life, companies must implement programs and initiatives that actively make their offices more tipo, eu acho que... Mano, é isso. Diverse, equitable... Acho que a única pessoa que não é minoria mesmo, talvez seja o Yoso, porque na verdade eu não sei a etnia dele. Então na verdade eu não sei se não tem uma minoria na minha equipe. Começando, eu sou pardo. Então, tipo, eu realmente... eu não sei se tem alguém que não é uma minoria na porra do time. É muita gnose, cara. Spaces, end quote. Hopefully that about sums it up nicely. Lastly, for definitions, as an extension of DEI, we have bridge, B-R-I-D-G. Artificialidade, mais artificialidade. É uma loucura. Which stands for Benchmarking Race, Inclusion, and Diversity in Global Engagement, and is, quote, an institutional survey that explores diversity, equity, inclusion, and accessibility, DEIA, metric structures and practices at the organizational level across U.S. registered organizations in the international development and humanitarian sector, end quote. Just to recap, so we're all on the same page here,
ESG takes place at what's called the investment level at the very top. DEI takes place at a company level under the social arm of ESG. And Bridge is, quote, from their own website, a comprehensive DEI framework to help companies identify, deconstruct, and rethink their own structural gaps that contribute to inequities. And Aí você olha pra isso daqui e fala: será que isso tem na China? Não, não tem. A China tá crescendo pra caralho. É, ela tá. Por quê? Porque ela não se preocupa com essa bosta. É um fetiche ocidental, cara. É um fetiche ocidental de potência rica. Essa porra, essa inclusão do cara. Ai, a diversidade é a nossa maior força. Essa puta que foda. Nossa, mano. Felizmente, esse vídeo aqui ele tem 8 meses, julho. Felizmente, no momento, o Zeitgeist mudou muito rápido, sabe? O governo Trump mudou muito rápido a ideia. E basicamente as corporações estão chutando pra fora esse monte de contratação de AI que só serve pra fazer middle management, tá ligado? Você tá entendendo que, tipo, vamos lá, imagina o seguinte, você é um cara branco, hétero. Bom, não deve ter muita gente branca aqui na minha comunidade, nem hétero também, mas tudo bem. Você é um cara branco e hétero, você tá executando uma função e você só tem que responder ao seu chefe, sabe? Ele quer saber se você tá executando essa função bem, porque o objetivo final no fim é lucro. O DEI é o quê? É o middle management idiota. Tipo, antes a sua relação era direto com o seu chefe, agora você tem uma relação direta com a bosta do departamento de diversidade, que não serve pra nada, não gera retorno nenhum, só serve pra custo. É um custo extra e grande que as empresas têm. Que é a contratação de minoria, que não devia estar lá, implementação de um monte de política racial e de cota que não deveria existir, só gera prejuízo. É uma hierarquia desnecessária. Você tem que responder a um departamento que é totalmente artificial e perfeitamente descartável. As empresas agora elas perceberam que elas... Bom, a gente não tá recebendo os louros que a gente deveria, a gente não tá conquistando o que a gente deveria conquistar. O governo democrata foi péssimo pra gente, então... O novo dono falou, foda-se essa merda. E começaram basicamente todas as companhias estão descartando e demitindo e fechando setores de diversidade. A Microsoft, a Amazon, Google, tá todo mundo, sabe, mudando a cabeça de lacração, chega de lacração, vamos ganhar dinheiro. E é isso. Pardo, para uma ideia aqui para você meter na valete é afim. Seria legal o MBL investir em produtos educacionais. Por exemplo, eu tive de dar uma aula sobre crédito de carbono e a COP24. Aí eu meti um vídeo do Elementar mogando isso. Imagina o impacto do MBL pode fazer em escolas, algo maior que o Brasil Paralelo faz nesses lugares. Sim, prefeituras que pagam para usar BP em escolas. Eu tô ligado que a BP recebe uma nota do Estado para tocar esse tipo de projeto. É uma boa ideia. Vou anotar aqui. end quote. ESG at the top, DEI down below, and Bridge as a tool in the execution of DEI initiatives. That's a very basic roadmap. Shout out to everyone who made it this far in the video. I greatly appreciate you. Now we can move on to the more interesting stuff. Bridge, as an organization, has a board of directors with an executive committee and basic members from all over corporate America. There are some very big names here that people like to reference, but the gist of it is that this group is extremely well connected. Sephora, Discover, NBC Universal. Meu Deus do céu. Tipo, essa Tiffany Davis, vamos pegar o exemplo dela aqui. Ela trabalha na Michelin. Michelin, produz pneu. Ela é chefe de diversidade, equidade e inclusão. Na Michelin. Uma empresa que produz pneu. Será que ela não... Eu acredito que ou ela é muito louca, descolada da realidade, ou a síndrome do impostor deve berrar na cabeça dela. Ela deve pensar, caralho, realmente, meu trabalho é inútil. Eu tô num bullshit job, do bullshit job, faturando $300 mil por ano. Meu trabalho, ele não serve pra nada. Que, mano, não dá, velho. Condé Nast, which... Tipo,
Mano, olha os títulos dessas pessoas. For anyone Aqui. Head of Diversity, Equity and Inclusion. who doesn't know, Tipo, é só middle management pra tudo quanto é lado. Tira uma pessoa do marketing aqui. it was a massive media conglomerate that owns publications like Ars Technica, Aí você entende por que o marketing que a gente tem hoje, ele é direcionado a um público que não existe. É estatisticamente irrelevante. Olha isso aqui. Chefe de marketing digital da Nestlé. Aí você entende por que as marcas fazem publicidade pra uma minoria que é tipo 0,1% da população brasileira, por exemplo, sei lá. Por causa disso. As pessoas fazem desse tipo de organização. Amy Horn, cabelo, é uma Karen branca liberal do cabelo roxo. Customer Experience Evangelist. Eu não sei entender o que ela faz na Amazon, na AWS. Tipo, não entendo. O que ela faz? O que ela faz? Eu não sei. Provavelmente nem ela sabe o que ela faz. Tá ligado? São palavras jogadas. É bullshit job. Só que bullshit job entre os maiores executivos da América. Eles ganham muito dinheiro. Pra não fazer nada de valor. O emprego dela é dar pitaco e atrapalhar a produtividade dos outros. É isso. Que merda. GQ, É a Nestlé explorando crianças africanas pra pegar cacau, mas DI tá lá. The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, or even Wired. All of these brands and many more are represented in the Bridge board of directors, including a company called McKinsey & Co. Bear with me here, because McKinsey & Co. Se eu falar que essa empresa aqui, ela desenha uma narrativa que essas empresas estão dispostas a abraçar, porque naquela época, 8 meses atrás, o Zeitgeist ainda era tipo, não, diversidade, inclusão e o cara. Se eu falar que essa empresa, ela escreve uma cartilha que todas essas empresas vão implementar em maior ou menor grau, vai parecer o Loconte falar, não, isso é teoria da conspiração. is a global management consulting firm that is largely responsible for the rise of corporate DEI initiatives across the professional world. See, pretty much all of it traces back to a particular research O Loconte, inclusive, ele defendeu contratações de AI, cota em empresas, tipo. paper of theirs from 2015 called Diversity Matters, which, despite O que é muito engraçado, porque a gente abaixa, quando a gente começa a analisar de uma forma esquerdista, tipo, eu sou um pardo contra essa bosta, ele é um branquelo que defende, tipo. É muito engraçado o momento que a gente vive hoje. being relatively unknown, especially to the vocal critics of ESG or DEI, or soon to be Bridge, is actually the inception point for pretty much the entire corporate America DEI craze. In 2015, shortly after the initial paper came out, the Wall Street Journal posted about its findings, even saying, quote, a new study of 366 public companies in the US, Canada, UK, Brazil, Mexico, and Chile by McKinsey & Co., a major management consultancy, found a statistically significant relationship between companies with women and minorities in their upper ranks and better financial performance as measured by earnings before interest and tax, or EBIT, end quote. Also, according to Notre Dame University in a write-up titled History of DEI, the Evolution of Diversity Training Programs, quote, a McKinsey report highlighted that companies with high racial and ethnic diversity are more likely to have financial returns above their industry medians. This business case for diversity prompted more companies to integrate DEI strategies into their operations, from talent acquisition to customer engagement, end quote. And to really hammer the point home here, remember the tech startup community that I mentioned earlier when quoting the definition of DEI called built in? Yeah, that very same article from March of this year, 2024, in a section called Improved Business Outcomes, cites a Forbes article claiming that firms displaying culturally and ethnically diverse executive teams are 33% more likely to lead their industries in profitability. Sempre veja as fontes desses estudos e artigos. É sempre divertido porque você sempre vai chegar nos mesmos lugares. Empresas de RH intimamente integradas nessa bolha de AI woke. The thing is, if you go check the article they cited, they being Forbes in this case, the actual research that they're referring to is the very same work from McKinsey & Co. Oh, meu Deus, é sempre o mesmo lugar, tá ligado?
Pessoal, DEI dá lucro, de acordo com quem? A gente fala que dá lucro, então dá lucro, beleza? Confia no pai. Way back in 2015. This time an expansion of it, actually, that includes over 1,000 companies, not just the initial 366. My point here, for anyone who's not able to follow along so far, is to showcase that incredibly divisive topics, ESG, DEI, and soon, Bridge, have been almost exclusively built around the idea that more diverse companies are somehow more profitable. But what if I told you that the entire initial premise was wrong, and that the research was completely inverted in a way that proves absolutely nothing? Let's read an actual section of the research paper, the one that seems to have started off all of this, called Diversity Matters. Quote, analysis of the data from the group of 366 companies revealed a statistically significant connection between diversity and financial performance. The companies in the top quartile for gender diversity were 15% more likely to have financial returns that were above their national industry median, and the companies in the top quartile for racial/ethnic diversity were 35% more likely to have financial returns above their national industry median. Exhibit 1. This correlation does not prove that the relationship is causal, that greater gender and ethnic diversity in corporate leadership automatically translates into more profit, but rather indicates Isso não faz sentido that nenhum. commit to diverse leadership are more successful. The existence of the relationship is statistically significant and consistently present in the data. End quote. Just to be very, very clear, that's big. That's massive and huge. Claiming that companies with increased executive diversity are 35% more likely to have financial returns above their national industry mean is enormous. And taking this research on its face. Vocês fariam esse acordo? Chega uma empresa de consultoria e fala, ó, se você contratar essas minorias aqui, você vai ter um lucro de 30%, 35%. Peraí, sério? Nossa, vou contratar. Olha, faz todo sentido. It becomes abundantly clear why so many different companies began aggressively promoting DEI initiatives and doubling or tripling or quadrupling down on the idea of increasing diversity by any means necessary. However, this is where things start to fall apart and where the entire house of cards comes crashing down very rapidly. ESG and DEI don't work. To be clear, I'm not saying that diversity is a bad thing. Diversidade forçada é uma bosta. Meu time, ele não é diverso, não houve. Olha que bosta, né? Que eu tô falando que eu tô usando termos que são utilizados por nossos inimigos. Mas o meu time ele foi montado de forma natural. Eu nunca perguntei porra pra eles. Eu simplesmente acabei descobrindo depois de meses de trabalho que alguns são trans, outros são femboy, outros... Eu tô nem aí, que é nordestino, tô cagando. Eu só contratei. Ah, edita poop, sabe editar bem? Legal. Sabe escrever bem? Ah, bem-vindo. Tá no time. Tô cagando, tá ligado? Eu estou literalmente pouco me fudendo. Eu acho que eu nunca falei. Eu não lembro de ter citado, tipo... Não, eu acho que eu já falei outra vez. Eu não lembro se foi no Twitter ou foi em vídeo, tipo... Como a composição minoritária do meu time. Tipo, eu tô cagando. Don't get it twisted here. I'm saying that increasing diversity alone does not create a 35% higher likelihood of increased financial returns. Isso não faz sentido. First, for ESG, at the top level, the investor side of things, the entire ethos is just smoke and mirrors. According to research from Vox EU, which looked at ESG fund performance and investment returns, quote, as a final piece of evidence, we calculate the hypothetical returns a fund would earn based on the disclosed portfolio and compare them to its realized returns. In Figure 2, we observe that in the 10 days leading up to disclosure, funds tend to underperform the portfolio they are about to disclose. Basicamente. Olha, se você aderir ao ESG, você vai provavelmente ter esses retornos. Provavelmente, você está extrapolando a realidade, você está fazendo análise futura. E baseado nessas análises, claramente muito, muito positivas e muito otimistas, as empresas abraçam toda a sorte de idiotice achando que elas vão ter retornos futuros. Elas não vão ter, porque nada disso faz sentido. É basicamente uma análise, um suposto. Você vai ter, teoricamente, você vai ter investimento aqui, uma empresa abraça o ESG, abraça o DEI, começa a abraçar o Bridge, começa a fazer um monte de contratação, e quando percebe daqui a 5, 10 anos que nada disso realmente deu retorno, demite-se todo mundo. E tipo, é isso que aconteceu. É isso que o mercado corporativo americano percebeu.
que 10 anos depois não houve retorno real nenhum, tipo, não, a gente não tá tendo lucro, sim, a gente tá tendo backlash. Pior, o público, metade do público americano nos despreza e não está de uma forma ou de outra boicotando nossos negócios. Joga fora essa bosta. E demitiu todo mundo. Muito rápido. This observation is consistent with the idea that, during this period, they incur meaningful transaction. Twitter demite 80% dos funcionários e tudo continua funcionando. O Facebook demitiu todo mundo que trabalhava com fact-checking. Um custo anual de bilhões. Eu não lembro quanto, mas era mais de 4 bilhões. Um custo anual bilionário para manter esta merda desse monte de jornalista fazendo perseguição ideológica dentro do Facebook. Isso acabou. Eles vão implementar a notas da comunidade que o Twitter implementou. É isso. Costs, as they adjust their portfolio to include more environmentally friendly and sustainable assets. However, following the disclosure event, we notice a shift in performance dynamics. Funds begin to outperform the portfolio that they have just disclosed, indicating that they are now holding higher paying assets than the ones they have recently made public. This trend is in line with the hypothesis that after the disclosure event, funds might replace some ESG assets with higher yielding but less sustainable assets. Oh. To simplify that, because a lot of it's boring, I know, ESG funds are not even holding assets that conform to their own ideology. These investment portfolios are most likely rearranging their assets before and after disclosure events, selling off stock in better earning companies so that their assets on paper, at least at the specific time of disclosure, will better reflect the ideology of the fund. Just smoke and mirrors. Second, DEI, with regards to that famous paper from McKinsey, is just completely backwards. Over the years, many academic publications have tried and failed to replicate McKinsey's findings, but an excellent summary comes from Econ Journal Watch conducted by Jeremiah Green and John R. M. Hand. From the conclusion, quote, "Our findings lead us to two main conclusions and an emphasis. First, we conclude that caution is warranted in relying on McKinsey's findings to support the view that U.S. publicly traded firms can deliver improved financial performance." Acho que um negócio muito importante não é porque um artigo bem redigido, bem feitinho, que ele é a pura verdade. Você tem que confirmar esses dados se eles realmente várias fontes, peer review, tá ligado? Várias pessoas estão encontrando esses mesmos resultados. Quase sempre quando vem um artigo da merda de uma consultoria, uma empresa de RH, ele é enviesado pra caralho, a pesquisa é feita nas coxas e foda, as pessoas simplesmente aceitam como realidade e a mídia vai tratar isso como verdade, e é isso, vai apresentar para todo mundo como, nossa, ESG realmente funciona e dá retorno. If they increase the racial/ethnic diversity of their executives, not only because we are unable to replicate the same statistically reliable association between firm financial performance and executive race/ethnic diversity as they report, but also Tipo, olha, a nossa empresa contratou, vamos lá, imagina o seguinte, imagina um cenário em que imagina uma companhia, ela executou um grande investimento ao longo dos últimos anos em um produto tal, esse produto acaba estourando ali por 2018, período que justamente eles estavam contratando várias minorias para ocupar posições de destaque. Não, o investimento anterior nesse produto, agora está dando retorno, não tem nada a ver com a bosta da contratação minoria forçada. Nada, não há correlação. Inclusive, se essas pessoas não estivessem ali palpitando e fazendo micromanagement e burocratizando toda a operação, provavelmente você teria lucros maiores, sabe? Mas nego quer encontrar correlação onde não existe. because the structure of McKinsey's tests are such E é um pecado que eu cometo também. that by measuring firm Mas eu tento evitar, eu realmente faço um esforço, eu tento evitar fazer correlações que são forçação de barra. Eu tento. financial performance over the O Trump chegou na hora certa, quando o mercado tá realmente quebrando e o dinheiro tá voltando a ser caro, o Trump chega e todo mundo joga fora essa bosta e se alinha à nova ordem da casa. 5 years leading up to the year in which they judge the race/ethnicity of firms' executives, the default direction of causality that McKinsey capture in the positive correlation they report is that Dica Gamer, vá na academia, um site de artigos científicos, e veja as revisões de pares e o número de citações antes de usar um artigo. Vocês ficariam enjoados no número de artigo merda que o professor universitário joga pra galera e ninguém liga. Ninguém vai atrás, dá trabalho. better firm financial performance
causes firms to diversify the racial they raise for because financial performance and executive race/ethnic diversity as they report, but also because the structure of McKinsey's tests are such that by measuring firm financial performance over the 4 to 5 years leading up to the year in which they judge the race/ethnicity of firms' executives, the default direction of causality that McKinsey capture in the positive correlation they report is that better firm financial performance causes firms to diversify the racial/ethnic composition of their executives, not the reverse. End quote. Simplified, and all of you are troopers who made it this far because I know that this is ridiculously dry and a lot of it's hard to understand, but I appreciate you. Again, simplified. Successful companies are not successful because they are diverse. Successful companies become more diverse in the process of growth and achievement. McKinsey had it backwards. The real problem here is that correlation. Ó, quem diria? Quem diria? Oh, não! E não é que o maluquinho do Twitter falando que quem lacra não lucra tava certo? Oh, não! Eu vi uma frase muito boa. A única diferença da verdade pra teoria da conspiração é que são 5 anos de diferença. Tipo... No fim do dia acaba sendo... Eu tendo a concordar com essa frase idiota. Does not equal causation. A phrase that most people have probably heard of before. Eu fico em dúvida pra saber onde vai todas essas pessoas que serviram apenas para serem cota de empresas depois que a cultura woke acabar de vez. Eu espero que elas se f***, todas elas. Eu realmente não sinto pena nenhuma. Por isso que eu abro um sorrisão toda vez que eu vejo layoff, tá ligado? Notícias de layoff da bolha tech, das corporações americanas. Nossa, eu fico feliz pra caralho. Eu quero que todo mundo seja demitido e morra de fome. Nossa, imagina isso aqui no Brasil, um país pobre, maldito. Aí a pessoa estudou fez sociologia e especialização no sofrimento da mulher negra, sei lá, alguma porra assim, e foi contratada pelo Itaú pra compor o time de igualdade racial, sei lá, alguma coisa idiota assim. E a hora que o Itaú falou, realmente, ficou meio pesado, né? Vamos fazer uma reestruturação da empresa? É que o Itaú ganha muito dinheiro, né, dos juros de pobre. Mas sei lá, vamos reestruturar pra ter mais lucros. Primeira coisa que vai ser cortada é o time de diversidade. Talvez, né? Talvez. É que o Setúbal, né? A elite brasileira é nojenta. Então, como eles operam num delay de 5 a 10 anos, vai demorar de 5 a 10 anos pra rolar essas ondas de demissões. E até lá, essa galera vai ter feito tanto dinheiro que eles aceitam até ser demitidos. McKinsey rightly acknowledges in their own paper, but that hasn't stopped them, and pretty much everyone else who ever discusses the concept of ESG and DEI favorably, and soon to be Bridge as well, from heavily insinuating that correlation in this particular case does equal causation, resulting in a very widespread misunderstanding that scientific research has been established backing the idea that increased diversity through force of policy somehow increases the likelihood of outperforming industry average revenue targets. No such scientific research exists. The stone cold truth of the situation is that ESG and DEI do not work. Investment portfolios structured around ESG hide the fact that they're not making enough money by holding approved assets alone, while companies exploring the effects of DEI are waking up to the fact that it has no financial benefit to them. If you want evidence of all this, try Microsoft as an example, who recently laid off their DEI team entirely, circulating an internal email that read, quote, "True systems change work associated with DEI programs everywhere are no longer business critical or smart as they were in 2020. End quote. Muito bom. Or how about Zoom, who dismantled their programs as well, despite remaining committed to the concept of DEI. Google and Facebook also cut their teams associated with, in the case of Google, improving representation of underrepresented groups in leadership by 30% by 2020. Você tem noção que a Google... Cara, que pariu, velho. A Google implementou uma política de que 50% dos seus funcionários deveriam ser mulheres. A Google. Aí quando você pode ouvir isso aqui e falar, nossa, machista. Não, é uma empresa tech. É uma empresa de programadores e engenheiros. Vai numa sala de engenharia de software. Vê quantas meninas estão lá. Se você encontrar 2, 3, porra, a tua sala tá cheia de mulher. Por quê? Porque é numa área de interesse feminino. Então, quando você pega uma empresa como a Google e fala, nossa, a gente tem que ter metade dos nossos funcionários, metade da nossa força de trabalho tem que ser composta por mulheres ou minorias, dá merda. Porque não tem tanta gente assim capacitada pra trabalhar na Google. Quem tem mesmo é o nerdão, o esquizo,
É foda. 25, saying, quote, Aí onde essas pessoas vão trabalhar? Middle management. Bullshit job. Vai para setor para divisão de diversidade, pro RH, para essas empresas idiotas. Para partes inúteis de uma operação de uma mega corporação. É foda, cara, é foda. our commitment to DEI remains at the center of E sabe o problema? Sabe, é porque sempre tem o overcorrection. Aí o que acontece? Ao longo de 10 anos, um monte de minoria inútil foi contratada. O que acontece? O estigma vai ficar. Pós-esquizofrenia woke, minorias vão ser tratadas, vão ser ainda mais mal vistas do que anteriormente. Se na década de 2000 os nerdão do TI olhavam a mulher e falavam, talvez ela não consiga fazer, mas se ela fosse boa, ela ia se destacar ali no meio. Agora não, essa mulher pode ser boa. Agora vai ter mais, vai ter ainda mais prejudice, vai ter mais preconceito contra minorias. Por quê? Porque a gente passou por uma esquizofrenia, uma loucura woke nos últimos 10 anos. Fudeu. Uma minoria capacitada vai ter o estigma de cota pelos próximos 10 anos. Ah, que merda. Ah, que legal. Ah, parabéns. who we are as a company. E como você vai impedir isso de acontecer? Não vai. Simplesmente vai acontecer. And yet, these initiatives across the board have been slashed by as much as 90% in some cases. Corporate America, specifically publicly Eu acho que a ideia das mentes por trás do IA é justamente isso. Eu não consigo não acreditar que isso não foi uma conspiração pra fuder com minoria. Impossível, cara, porque isso é muito, tudo é tão ridículo, é tudo tão imbecil. traded companies governed by stockholders that have a Muito obrigado, cultura woke, por ressuscitar o racismo, ressuscitar a misoginia e ressuscitar a homofobia. Porque eram coisas que, velho, 2010, vamos lá, eu era muito novo, mas havia piada. As pessoas faziam piadinhas. Mas racismo, misoginia, homofobia não era um bagulho em que as pessoas se orgulhavam em ser. Hoje elas têm orgulho em ser. Homofóbicas, racistas e misóginas. Sabe? É isso. A DI tá de parabéns. Todo mundo que tocou essa operação aí de desestabilização, vocês conseguiram atingir seus objetivos. Hoje as pessoas se odeiam muito mais do que anteriormente. Guerra de classes. Agora é guerras entre raças, guerras entre gêneros, guerras entre opções sexuais, guerras entre tudo. Tá todo mundo dividido. Parabéns. A sua operação de PSYOP funcionou. Foi muito bem sucedida. O objetivo foi atingido. As pessoas se odeiam. Muito. É a vida. fiduciary responsibility to make more money perpetually, do not care about the concept of diversity. They never have and never will. They care about the idea that diversity could push their financial performance higher or give them a realistically better shot at achieving. Então, Alan, eu tô nessa. Por isso que eu acho que não é um problema essa polarização. A gente tem que botar fogo nesse incêndio. A gente tem que botar gasolina nesse incêndio. Vamos estourar. Vamos quebrar essa porra uma vez. Já estamos aqui? Vamos mais longe. Voltar pra trás? Não. Foda-se. Vamos destruir essa porra e reconstruir. Achieving financial results, which McKinsey strongly insinuated in 2015, doubling down multiple additional times over the subsequent years. However, after implementing these programs and dialing them up during times of civil unrest in particular, these companies are witnessing reality as they see in real time that the programs do not have a financial benefit associated with them. There's nothing wrong with the concepts of diversity, equity, or inclusion. So anyone watching this who wants to somehow use this video as a demonstration that diversity is therefore a bad thing, don't do it because it isn't, okay? Não é um problema quando você contrata pessoas pelo trabalho delas. Isso não é um problema. O problema é agora, que pessoas competentes vão ser tratadas de forma pior por causa da loucura que a gente viveu ao longo de 10 anos. Sabe? Então, é isso. Consequências. Consequências existem, elas vão ser muito graves. That's not what this is about. But those concepts are not a causal factor behind higher revenue. As a result, corporate America is backing away from the concept of ESG. They're backing away from the concept of DEI. And that process obviously won't be instantaneous. There's a number of consulting companies and diversity focused initiatives still actively pushing for these things because they make a great deal of money off of advising about them. But you can't influence the tides of the ocean with a large bucket. And the bedrock imperative of these companies, for better or for worse, is to earn more money, which DEI in its current form
does not help them do. Meanwhile, these topics in general have become a rhetorical battleground between internet denizens who mostly have no idea what the concepts even are, let alone where they came from. One side screams about how DEI is the driving force behind the total collapse of video games and any other industry that I'm a Não é, não é um dos motivos, mas é um dos motivos. É foda que é um dos motivos. É um dos motivos pelo colapso da indústria. Mas é um dos motivos. Não é o principal. Ele está lá. A lacração no mundo dos games. As questões são tantas. São tantas questões para a indústria dos games estar na situação que está hoje. Que puta que pariu. Sei lá, puxar de cabeça. Inclusão, diversidade, essa merda. Esse excesso de funcionários inúteis que estão ali só para atravancar a produção, ou gente sem talento que foi colocada em posições de destaque só porque tem um cabelo roxo e tem um gênero esquisito. Mas custo dos jogos, excesso de monetização dentro de um jogo que você já pagou caro, a loucura do AAA, o custo dos jogos ter explodido, sabe? É um monte de fatores que estão destruindo a indústria de AAA, sabe? O nego não tanca mais. part of. And the other yells about how Eu anyone não, tô ligado. A BlackRock pulou fora, tá ajudando o Trump e comprou o canal do Panamá. agree with them is a racist or a bigot. When in Enquanto o pessoal na Ásia tá entupindo o cu de ganhar dinheiro fazendo jogo bom. Só isso. Eles querem fazer um jogo bom e agradar o público gamer. A massa gamer, que é composta ainda por homens. Ah, mas as mulheres jogam tanto quanto os homens. Jogam no celular. Foda-se o jogo de celular. reality, it's most likely just a bureaucratic corporate initiative born from a misrepresented research paper formed under a misidentified expectation that forcefully increasing diversity. Olha que frase incrível. Collapse of video. Anyone who doesn't agree with them is a racist or a bigot. When in reality, it's most likely just a bureaucratic corporate initiative born from a misrepresented research paper formed under a misidentified expectation that forcefully increasing diversity will somehow improve financial prospects. Assina embaixo. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Acabou. Which isn't true, and will cause these initiatives to evaporate just as fast as they initially sprung up, which we see happening already as companies realize the mistake. The truth about DEI is a lot less scary than some people seem to believe. It's a lot less organized or conspiratorial, at least in my personal opinion, because it's really just a simple explanation of a claim about how doing this thing will make you earn more. And now that a bunch of companies are actually doing it, they're realizing, hey, wait a second. No, it doesn't make us earn more. So they're stopping. The video is kind of boring. I know that. It's just a bunch of raw information because people need more information in today's Não, o vídeo é muito bom. Não tem nada de. O vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Muito bom. day and age, and a lot less sensationalism. And I'm guilty of that too. A lot of people have sensationalist headlines and titles and video content and, oh my gosh, the world is ending. And again, I'm guilty of it myself. But I'm trying to go down the route of just providing information. That's much more interesting to me than sensationalist grifting, which I see a lot of on social media lately. So yeah, that's it. That's what this video is. Just an attempt at raw information. That's it. That's the truth about DEI, where it came from, how it grew, and probably where it's headed. If you want to support the channel, check out the links down below. It would be Puta resumo, puta explicação, redondinho. Maravilhoso. É exatamente isso. No fim do dia, DEI é uma grande farsa. E quem no fim se prejudicou nessa porra? O consumidor, a porra da minoria que foi contratada e vai ser descartada, e a minoria qualificada que vai se prejudicar por toda a loucura que a gente viu ao longo dos últimos anos. Aí quem ganhou? A porra da empresa de consultoria. Eles ganharam bastante dinheiro. Milhões nos bolsos, às custas de milhões de pessoas que se prejudicaram e vão se prejudicar e vão se fuder muito ao longo dos próximos anos. É isso. É foda.